E a gente continua nesse assunto agora com o professor e antropólogo Cláudio Bertolli. Professor, por que os shoppings atraem tanto as pessoas? O shopping é um espelho do mundo. Lá tem tudo o que nos é oferecido e nesse sentido de prazer, desde um lanche, a um cinema, as roupas e assim pela frente. Então todos nós, independente do grupo social, somos atraídos pelo shopping, mesmo que seja apenas para olhar, para observar as mercadorias e não comprá-las. Shopping center é uma grande área de lazer da nossa sociedade. É uma área de lazer e de descompressão das angústias cotidianas. Né? Muitas vezes nós acumulamos muitas tensões, acumulamos angústias e é raro o indivíduo que nesse momento, quando ele não sabe o que fazer, ele não vai passear no shopping, às vezes comprar um pequeno mimo, um pequeno presente para se sentir melhor. Que movimento é esse dos rolezinhos que a gente tem visto ultimamente? Nós vivemos numa fase, e que eu digo, finalmente o Brasil está entrando no século XXI, o Brasil está entrando no que nós chamamos efetivamente pós-modernidade, ou modernidade tardia, que tem como uma das suas faces a apresentação pública de certos grupos que historicamente foram calados, afastados, rejeitados de uma participação pública mais expressiva. Então nós observamos aqueles protestos populares de meados do ano passado que tinham exatamente essa função. Não sabiam nem exatamente o que queriam, mas queriam se expressar, queriam se apresentar, queriam dizer: nós estamos aqui, nós somos o povo, nós somos uma força social. Eu acredito que o rolezinho é um desdobramento, em algum sentido tardio, daquele movimento iniciado em meados do ano passado. É um movimento em que os jovens mostram que eles existem. Que eles existem, vejam. Quando nós falamos desses jovens, sobretudo do jovem pobre, nós estamos dizendo de grupos da periferia, grupos que historicamente foram discriminados como drogados, como violentos. E nós temos uma periferia, quer de Bauru, quer da maior parte das cidades brasileiras, que não tem áreas de lazer para essa população pobre. Então ela se desloca dos subúrbios, das periferias, até as áreas de lazer mais próximas. E nós temos o quê? Hoje a nossa grande área de lazer é o shopping. Então esses grupos historicamente vão ao shopping. Retomando a questão de Bauru, me lembro que há 10, 15 anos atrás já nós tínhamos sexta-feira à noite, o shopping era tomado pelos jovens do subúrbio. E aí nós víamos o quê? Já naquele momento certos receios da classe média que tradicionalmente aparece lá. E sempre esse jovem não branco, periférico, ele é anunciado como alguém que vai quebrar a ordem, que vai assustar as classes médias. E isso está, com os rolezinhos, esse medo está se avolumando, está se concentrando na verdade. E daí, essa classe média que frequenta o shopping center está clamando que o Estado tome alguma medida restritiva da participação ou da presença desses jovens pobres no shopping. Mas por que esse medo todo da classe média? Na condição de antropólogo, eu digo o seguinte: cada grupo social ele tem um código de comportamento, um jeito de ser, uma maneira de se expressar. Vamos dizer, códigos de sociabilidade próximo, diferentes, melhor dizendo, próximos daqueles da classe média, mas ao mesmo tempo diferentes. Então, é nessa classe média, nessa periferia, sobretudo, que surgiu a figura do humano, daquele indivíduo descolado, daquele indivíduo que tem, inclusive, uma cultura corporal, uma ginga corporal própria, roupas próprias, assim pela frente. Em certo sentido, a classe média adotou esse comportamento, mas estilizado, em conformidade, apurado com a estética da classe média. Agora, quando você se defronta com esse indivíduo, quando ele está ocupando seu espaço, ele é visto como inimigo, como alguém que pode ferir os princípios da classe média. O falar alto, o andar em grupos volumosos, toda essa ideia que está aparecendo em São Paulo, que já não é recente, a mídia apresenta como recente, o bonde,
né? Então, aqueles grupinhos que vão se juntando, cantando e formam uma legião dentro do shopping. Tudo isso, de certa forma, já existia e assusta a classe média. A ética da classe média quer o quê? Um comportamento mais regrado, falar mais baixo, andar em grupos, mas não em grupos extensos, olhar com, a gente fala olhar paulista, olhar para o horizonte, não olhar diretamente para o rosto do outro quando esse é desconhecido. E tudo isso, então, nós observamos que está sendo quebrado. A invasão desses jovens nos shoppings é a invasão de um outro código cultural. E é isso que nos assusta. Ao assustar, nós discriminamos. Já jogamos esse pessoal para a ideia da violência, para a ideia da droga, do assalto. E daí, toda essa ideia de exclusão grupal. E mais uma vez a gente vê as redes sociais no centro do debate, né? Exatamente. Ainda nós não temos, inclusive em estudos teóricos, para dizer a verdade, nós temos estudos descritivos, mas não analíticos, sobre o poder das novas tecnologias de informação e comunicação e das redes sociais. Então, as redes sociais, elas mobilizam de uma maneira nunca antes vista a população para que ela reclame do que ela acha que é direito. Então, isso nós vimos lá, novamente falamos em junho, julho e falamos agora. É uma maneira desses grupos estão buscando de, através da concentração, marcar identidade, que é uma coisa fundamental, como todos os grupos sociais, de uma maneira ou de outra, quer alunos da Unesp, quer o bauruense, quer o brasileiro, busca concentração para consagrar traços identitários. Pensar no contexto brasileiro, nós temos o quê? Nós temos o futebol como um espaço fundamental. Lá nós nos mostramos brasileiros, lá nós falamos, somos vitoriosos, somos felizes, somos festivos. Aqui na Praça Portugal, o ser bauruense, aquelas reuniões, desde a casinha do Papai Noel, desde aqui partem, aqui da Praça Portugal partem corridas ou passeios de bicicleta. Então nós temos o quê? Quando está se fazendo isso, e veja-se, eu morando aqui na Praça Portugal tenho um problema. Frequentemente, domingo de manhã, sou acordado com carros de som, com alto-falante, que não, isto é, incomoda para marcar uma identidade. O mesmo tipo de incômodo, claro, mais volumoso, mais concentrado, se encontra lá no shopping, desses indivíduos falando alto, se concentrando. Isto é, marcar identidade significa eu estou aqui, eu sou importante no plano social, eu existo. E a sociedade brasileira, eu digo, do governo, do Estado, ao cidadão comum, busca ignorar certos grupos sociais. Então, é um momento de autoafirmação identitária, inclusive. Muito obrigado, professor, pelos seus esclarecimentos. O Unesp Notícias termina agora. Até amanhã. Tchau.